Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, meu Pai amado e queridos irmãos de luz que nos guiam, inspiram e protegem. Damos graças à presença e incentivo de vocês para mais uma oportunidade de Evangelho no Lar. Oportunidade esta de aprimoramento da nossa moral, e que a gente possa, Pai, ir aparando as arestas da nossa personalidade, a fim de que damos cada vez mais um passinho em direção a Ti, na evolução tão almejada. Obrigado, Pai, pela noite, onde podemos descansar o corpo e preparar o espírito para a jornada de hoje. Obrigado pela saúde, por estarmos vivos, por termos inteligência, por termos oportunidade e acesso à informação, principalmente à Tua Palavra. E pedimos, Pai, suplicamos, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas Tuas a serviço do amor, da alegria, da bondade, da justiça e da caridade. Pedimos também, irmãos de luz, que fluidifiquem a água que separamos, a fim de que ela se torne um bálsamo para o nosso corpo, perispírito e alma, atuando em cada átomo, cada célula, cada chakra, a fim de que estejamos ainda mais em sintonia para o bem, absorvendo mais e melhor os ensinamentos aqui propostos e que saibamos, Senhor, aplicá-los em nosso dia a dia através de ações, de sentimentos e de reforma íntima. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Jesus disse: aquele que escandalizar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que lhes aconteçam, mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha. Se a mão ou o pé é motivo de escândalo, cortem-no e atirem-no para bem longe de vocês, porque é melhor retornar para a vida espiritual não tendo uma mão ou um pé do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem-no para longe de vocês. Melhor será retornar à vida espiritual com um olho só, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que lá no céu, seus espíritos protetores veem, sem cessar, a face de meu Pai, que também está nos céus. Porque eu vim para salvar o que estava perdido. Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou o decoro de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que ela causa. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto ou confusão.
Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com ele e sua reputação ficaria diminuída entre os homens. Desde que suas maldades não sejam descobertas, é o quanto basta para que suas consciências fiquem tranquilas. Estes são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, frequentemente utilizada no Evangelho, motivo por que às vezes ela não é compreendida. Escândalo não é somente o que ofende a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. São também todas as más ações praticadas de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Ou seja, o que a gente tira dessa passagem aqui? Sempre haverá escândalos no planeta, porque a gente vive em uma realidade, quando estamos encarnados, em que eles são necessários para várias lições coletivas e assim várias transformações, várias reformas íntimas e aprimoramentos e expiações também. Porém, como foi dito aqui, que o escândalo não seja nosso, que a gente entenda que eles são necessários e que irão acontecer, porque estamos aqui para isso, mas que não seja a gente que os provoque. Portanto, se a gente tiver em uma realidade, na nossa casa, na nossa sociedade, onde nós somos cúmplices, nós somos testemunhas, nós, de certa forma, fechamos os olhos, a boca, os ouvidos para algo que é escandaloso e a gente compactua com isso, nós também estamos, de certa forma, fazendo isso. Então, se, por exemplo, se você está trabalhando em um local onde pessoas são humilhadas, pessoas fazem trabalho forçado, pessoas são agredidas emocionalmente ou até fisicamente, e você, para não perder o emprego ou por qualquer outro motivo, medo de represália, você finge que não está acontecendo e dia após dia testemunha essas coisas, você está ajudando essa situação. Então a gente ou denuncia, ou se afasta, se demite, procura outro emprego, para não compactuar com isso. A gente estaria, nesse caso, aí, arrancando a mão do escândalo, né? Então a gente não pode ver uma injustiça e ficar conivente com ela. Claro que muitas vezes há situações onde não temos poder, autoridade, competência ou possibilidade de alterar aquela realidade. Mas aí a gente precisa agir de alguma forma, nem que seja orando, nem que seja se afastando, nem que seja tentando buscar algum meio de reverter essa situação. O que não podemos é nos acostumar com os escândalos que vêm de nós ou que nós podemos evitar. Então, aqueles escândalos que a gente vê nos noticiários, nas manchetes de jornal, no boca a boca da sociedade, a gente tem sempre que pedir para a espiritualidade agir sobre aquela situação, sobre aquelas pessoas, as vítimas, os algozes, em que a paz, a harmonia e a justiça elas encontrem uma oportunidade de entrar naquela situação. E não podemos naturalizar mal nenhum. A gente tem que entender que eles existem, mas não podemos deixar que eles estejam nos nossos olhos, nas nossas mãos. Pois, como foi dito aqui, se tiver em vocês, se a sua mão direita faz o mal, corte-a. Ou seja, se está vindo de você, se tem ligação com você,
Faça alguma coisa. Essa é a mensagem. Então, que o nosso senso de justiça esteja sempre aprumado, que a nossa vontade de querer ver as pessoas boas, ver as pessoas em segurança, em paz, vivendo com justiça, esteja sempre forte e acesa. E que a gente não fique anestesiado diante das injustiças e opressões do mundo. Que o que estiver ao nosso alcance, tenhamos mão para estender, boca para ajudar, orientar, consolar, pedir socorro, e um coração cheio de amor para entender que se aquilo acontece perto da gente, é porque é uma oportunidade de fazermos alguma coisa, de ajudar. Então, tenhamos olhos mais sensíveis para os escândalos que nos cercam. E pensemos sempre, como é que eu posso ajudar esse irmão? Como é que eu posso resolver essa situação, ainda que de forma pequena? Como é que eu posso buscar ajuda? Como é que eu posso orientar para um caminho, para uma saída? E com certeza a espiritualidade há de nos ajudar nessa jornada, se a nossa intenção for verdadeira, se o nosso desejo for forte, se a nossa vontade for maior que o nosso egoísmo. Então eu me despeço de vocês neste momento, desejando que esta nossa quarta-feira seja muito produtiva, seja saudável, seja otimista e que a gente possa fazer diferença à nossa volta, para nós mesmos, para os que nos cercam e para os irmãos invisíveis, colaborando com a sintonia do ambiente que a gente vive. Não façamos o mal, não abracemos os vícios, não nos entreguemos às maledicências, aos julgamentos, aos sentimentos pequenos que nos afastam de Deus e da espiritualidade. Sejamos uma parabólica do amor, como eu costumo dizer, uma ferramenta de Deus a serviço do amor, que a gente possa ser útil para a espiritualidade. Então, vamos inspirar aqui, fechar os olhos e falar assim, irmãos de luz, podem contar comigo nessa jornada. Eu estou disponível para ser uma ferramenta do bem. E que hoje eu seja ainda mais do que eu fui ontem, e que amanhã seja ainda mais do que eu pretendo ser hoje. Fazei de nós, Pai, ovelhas ativas do teu rebanho, pois é o que queremos, é o que podemos e é o que conseguiremos ser. Devagar se vai ao longe e o primeiro passo tem que ser dado. Vamos dar o de hoje? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Amém.